Eles pensaram em humilhar um homem negro no tribunal, sem saber que o karma deveria alcançá-los. A história de Samuel do Bois começa num bairro tranquilo, onde leva uma vida discreta mas estável, com valores de trabalho árduo e integridade. Samuel é um pai dedicado, proporcionando aos seus filhos, Marian e Khalil, uma educação baseada em princípios de respeito mútuo e justiça. Claire, sua esposa, uma enfermeira dedicada, compartilha esta visão de um lar calmo e amoroso, onde cada membro da família apoia uns aos outros em seus esforços. Samuel, embora tenha enfrentado desafios em sua vida, sempre encontrou uma forma de enfrentar as adversidades com dignidade. Para ele, família é tudo o que há de precioso, e cada sacrifício que faz por eles vale a pena, não importa as dificuldades. Naquele dia, quando vai à relojoaria de luxo comprar um presente de aniversário para Khalil, Samuel está longe de suspeitar que sua vida vai virar de cabeça para baixo. A atmósfera da loja contrasta fortemente com sua modesta vida cotidiana. Os relógios cintilantes sob as luzes brilhantes parecem convidá-lo a sonhar com um mundo diferente, um mundo que parece inacessível mas que, para ele, é sinônimo da ambição que nutre para o filho, um jovem prestes a dar um novo passo na sua vida. Ele escolhe um relógio elegante, daqueles que simbolizam o sucesso, e espera poder dar a Khalil não apenas um presente, mas também um testemunho de seu amor e sacrifício. Porém, assim que ele entra na loja, todos os olhos estão voltados para ele. Arthur, um jovem e arrogante vendedor, começa a segui-lo, examinando cada movimento seu com uma mistura de suspeita e condescendência. Samuel, embora acostumado a enfrentar julgamentos externos, sente imediatamente esse peso no ar. Esse olhar carregado de preconceito não é novidade para ele, mas naquele dia foi diferente. Arthur não o perde de vista um só momento, seguindo seu percurso pelos corredores estreitos da loja, examinando cada movimento de Samuel como se esperasse que ele cometesse um erro. Quando a senhora Desmarais entra em cena, a situação toma um rumo dramático. Esta mulher de classe alta, vestida de forma ostentosa e rodeada pela sua aura de riqueza e influência, faz uma observação forte, como se não conseguisse imaginar que um homem como Samuel pudesse estar ali com intenções honestas. Sem motivo aparente, ela imediatamente o acusa de tentativa de roubo. Suas palavras, cheias de certeza e desprezo, eclipsam a realidade dos fatos. O que poderia ter sido uma simples acusação infundada torna-se um facto aos olhos dos outros, apoiado pela posição social da senhora Desmarais. A segurança chamada imediatamente Samuel, desestabilizado mas ainda calmo, tenta defender-se. Mas a inércia do sistema judicial, alimentada pelo preconceito racial, transforma os seus protestos num mero ruído de fundo. O que se desenrola a seguir é uma cadeia de humilhações. Samuel, um homem respeitado em seu bairro, é levado pelos seguranças da loja, na frente dos clientes. Alguns se afastam, envergonhados ou indiferentes, enquanto outros murmuram julgamentos precipitados. Samuel é levado a um mundo que nunca imaginou. Longe das ruas tranquilas do seu bairro, ele se vê imerso num sistema que parece já ter tomado a sua decisão. A arrogância do vendedor e o poder social da senhora Desmarais prendem-no num quadro de culpa que ele luta para desfazer. A reação de sua família foi imediata. Claire, chateada mas pragmática, ativa todas as alavancas possíveis para defender o marido. Ela utiliza os seus contactos no mundo médico, mas sobretudo a sua rede humana, para encontrar um advogado competente. É assim que Eric Delacroix, um jovem e promissor advogado, entra na história de Samuel. Eric é sensível e brilhante e vê o caso de Samuel como muito mais do que um simples caso de roubo. Para ele, é uma manifestação da injustiça sistêmica que Samuel, como tantos outros, tem de enfrentar diariamente. O julgamento abre em clima tenso, com uma sala repleta de olhares curiosos e desconfiados. Samuel assume seu lugar no comando, com o olhar firme e a cabeça erguida, apesar da dor interna que sente. A promotora, Valérie Tremblay, o ataca implacavelmente. Seus argumentos são fracos, mas ela usa os depoimentos de testemunhas e da senhora Desmarais para construir uma história onde Samuel se torna uma figura perturbadora. Arthur, por sua vez, descreve Samuel como nervoso e agitado, comportamento que ele acredita trair intenções maliciosas. Este testemunho, infundado mas repleto de insinuações, serve para estabelecer ainda mais Samuel na imagem do culpado. Eric, por sua vez, utiliza o elemento mais marcante do caso, a gravação de câmeras de segurança. Mostra que Samuel nunca teve a intenção de roubar. As imagens mostram um homem calmo,
folheando as prateleiras, admirando os relógios sem qualquer intenção criminosa. O defensor ataca frontalmente o racismo subjacente à acusação, destacando os preconceitos da senhora Desmarais e dos funcionários da loja. A incapacidade deles de perceber Samuel como um simples cliente os condena. Samuel não é um ladrão, mas um homem preso nas malhas de uma sociedade que prefere vê-lo como um culpado em vez de um pai amoroso que procura dar um presente especial ao seu filho. Mas à medida que o julgamento avança, Samuel percebe que os membros do júri, embora supostamente imparciais, são profundamente influenciados pelo preconceito racial. Desde o início sente a sua fria indiferença e a injustiça do seu olhar, como se já fosse culpado antes mesmo de os factos serem examinados. Cada pergunta feita pelo advogado da acusação parece ecoar uma acusação tácita, baseada na cor da sua pele e nos estereótipos a ela associados. Samuel, que sempre acreditou na justiça, vê-se encurralado por um sistema que, em vez de procurar a verdade, usa a cor da sua pele para justificar uma condenação rápida. Ele se sente preso, como um homem preso numa jaula invisível, cujas grades são feitas de preconceitos e medos irracionais. A sala do tribunal, que deveria ser o teatro da verdade, torna-se um lugar de luta contra forças invisíveis mas poderosas, um lugar onde Samuel luta não só pela sua liberdade, mas também pela humanidade da sua própria existência. Assim como a situação parece desesperadora, à medida que os olhares dos jurados se tornam cada vez mais condenatórios e o resultado do julgamento parece selado, ocorre um acontecimento inesperado. É Jérome Desmarais, filho do acusador, quem entra na sala do tribunal. Sua aparência elegante, sua postura confiante e seu ar de homem do mundo criam uma atmosfera de tensão adicional. Ele caminha em direção ao banco das testemunhas, mas no momento em que seus olhos encontram os de Samuel, um pesado silêncio se instala. Os dois homens, embora separados por universos aparentemente opostos, compartilham um momento suspenso onde tudo parece estar em jogo. Então, de repente, Jérome quebra esse silêncio de uma forma inesperada. Sinto muito. Ele começa, com a voz hesitante, mas cheia de arrependimento. O que minha mãe disse não era verdade. A sala congela. Até o juiz parece surpreso com essa afirmação. O promotor e o advogado de defesa trocam olhares perplexos. Mas Jérome, visivelmente emocionado, continua. Eu vi minha mãe acusar injustamente um homem. Ela acreditava que, por você ser negro, você vinha de uma origem mais modesta, e que um homem como você não teria condições de comprar um relógio de luxo. Eu sabia, no fundo, que o que ela estava fazendo era errado. Mas eu estava com muito medo de intervir na época. Hoje, não posso mais ficar em silêncio. As palavras de Jérome atingiram o público como um raio. O juiz, inicialmente atordoado, faz uma pausa antes de pedir a Jérome que esclareça suas observações. Jérome então revela que estava presente no momento do incidente. Ele conta como, poucos dias antes da acusação, viu o próprio pai oferecer o relógio incriminado à mãe, sem que Samuel tivesse tido a menor interação com o objeto em questão. Tudo o que aconteceu foi resultado de um mal-entendido amplificado pelo medo irracional da mãe, mas também pelos estereótipos que ela nutria sobre os negros e o seu lugar em ambientes luxuosos. O impacto desta confissão é imediato e profundo. A acusação de roubo contra Samuel é imediatamente rejeitada e a sala do tribunal, que parecia pesar sobre ele como uma condenação, é transformada num lugar de libertação. O juiz ordena sua libertação imediata e Samuel, que viveu estas últimas horas em total incerteza, finalmente respira, como se saísse de um longo túnel de sofrimento. A promotora, pega de surpresa, tenta encontrar as palavras, mas a onda de choque que percorre a sala parece eclipsar qualquer defesa. Mas as consequências desta revelação não param nos tribunais. Jerônimo, cujo fardo moral de repente se tornou insuportável, toma medidas drásticas para reparar seu erro. Ele não apenas está renunciando ao cargo na empresa da família de sua mãe, mas também anuncia que agora está comprometido em trabalhar com organizações que lutam contra a discriminação racial. O seu gesto é um verdadeiro ato de arrependimento, um esforço sincero para compreender a extensão da injustiça que ignorou durante tanto tempo. É um início de transformação interior e também uma tentativa de reparar os danos causados pelo silêncio e pela inacção de demasiadas testemunhas desta injustiça. Para Desmarais, a situação toma um rumo muito mais dramático. Enquanto o filho se distancia e busca reparos, a revelação da verdade provoca um escândalo público.
O seu preconceito e racismo evidente são amplamente condenados nos meios de comunicação social, e a sua reputação entre os seus pares está seriamente prejudicada. Ela, que queria usar sua posição para esmagar um homem inocente, encontra-se na mira da sociedade. Os debates em torno das suas ações estão a tornar-se um tema quente nas discussões públicas, levantando questões sobre as desigualdades sociais e raciais que permeiam até os círculos mais exclusivos. Quando Samuel sai da sala do tribunal, ele é saudado com uma ovação silenciosa dos observadores presentes. Aqueles que acompanharam o seu julgamento, sem necessariamente conhecer a verdade, veem-no agora sob uma nova luz. Ele não é mais simplesmente um homem acusado de roubo, mas um homem que enfrentou a injustiça com dignidade inabalável. Ele torna-se o símbolo de uma resistência silenciosa mas firme contra o preconceito racial, uma figura que encarna a luta pelo reconhecimento da dignidade humana num mundo onde a aparência e a classe social muitas vezes parecem decidir o destino dos indivíduos. Ao voltar para casa, rodeado pela família, Samuel olha para os filhos, e num tom calmo mas sábio, pronuncia estas palavras simples mas poderosas: "Este não é o fim. É apenas o começo." Estas palavras, cheias de esperança e determinação, marcam não só o fim desta provação, mas também o início de uma nova era para Samuel e sua família. O que ele passou nunca será esquecido, mas é a partir deste momento que ele poderá realmente reconstruir sua vida, sabendo que enfrentou as trevas com luz e força.